vez em recapitulação da escola sabatina. E esse estudo, Senhor, temos aberto a mente para o nosso comportamento diante de todo esse mundo, mostrando, Senhor, que somos cristãos, que acreditamos na tua palavra e nas tuas promessas. Que o Senhor coloque em nossos corações toda a paz, todos os ensinamentos que possamos passar para nossos irmãos. Isso eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil, 13 de abril de 2024. Esse é o canal Afonso Floresta. Para a entrada das crianças, vamos louvar a Deus. Esse é o professor Marcos Cláudio. E lá nele vem dizer este dia 13 de abril de 2024, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Álvaro Reis. É para o dia 27. Tem um tempo para você se preparar no dia você está aqui adorando a Deus, contemplando. Amém? Lembrando que hoje às 15 horas teremos reunião com os desbravadores. Diga amém. Amém. Mas também teremos reunião com os aventureiros. Diga glória a Deus. Amém. Amanhã às 9 horas teremos também a reunião dos bravadores e aventureiros. Mulheres, quem é mulher aqui? Diga eu. Lembrando do EMASSE. Não perca essa oportunidade de mais aprendizado e principalmente relacionamento com Deus. Não lhe deram a data, mas a questão é: vá para o EMASSE. Não perca essa oportunidade. Mulheres, quem daqui já fez plano, ou está fazendo plano para ir para o EMASSE? Diga eu. 35 pessoas. Glória a Deus. Lembrando também que amanhã, às 15 horas, cadê o Fernando? Lembrando que amanhã às 15 horas, me corrija se eu estiver errado, viu, Ivo? Reunião online com o pastor Galveri, às 15 horas. Acertei, Ivo? Isso. Brisa. Não está sabendo, não, só eu. Glória a Deus. Ainda bem que eu sou comunicação, né? Então, 15 horas, amanhã, reunião online com o pastor Galveri para tratar, agora vocês vão lembrar, assuntos pertinentes ao terreno da igreja. Diga bem? Amém. Mais algum aviso aí? Contrariando a irmã Light, hoje após o culto, teremos uma pequena, como diz o Adventista, reunião de comissão para a gente tratar de 2 assuntos. Você que faz parte da comissão, que fique, amém? Mais algum? Não tendo mais, Tiago e a bênção. Esse foi o professor Marcos Cláudio. Feliz sábado. Gostaria de chamar aqui a irmã Veras, né, que ficou. E essa é a professora Iriaci. Do Marcos Cláudio. Cadê a irmã? Quem puder, né, guiá-la até aqui, seria bom. Enquanto isso, você quer contar alguma bênção recebida da semana? Que a igreja estava orando por você? Amigos, vou dizer uma coisa com toda sinceridade. E que você entenda isso de uma vez por todas. Se a sua vida está em mais
Se tudo na sua vida está indo bem, algo de errado está sobre esse lugar. Porque, preste atenção nisso. Se você está bem espiritualmente, você está fazendo algo para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, o inimigo ele não vai ficar quieto. Ele fica quieto no crente morto. Porque o crente que não faz nada. Então, amigo, a oração da semana vem com uma aprovação, tamanho trem, mas eu glorifico a Deus, porque eu vou passar por essa prova igual o Lázaro. Então, glória a Deus. Amém. Já em Provérbios tem uma bênção. Vocês se lembram que ela pediu para orar pelo Henrique, seu filho? Lembram? Que é o neto, perdão, que é o neto, filho é o Fernando. Enfim, ela tem uma bênção porque eu fiquei maravilhada com a bênção que ela recebeu e o Henrique também. Eu até disse, olha, diga para o Henrique que isso é fruto de oração. Quer contar para a igreja? De oração para o Henrique, porque ele de liberdade. Aí ele foi, todo mês ele ia assinar lá na CIPA. Nunca lá chamado CIPA, assinar todo tempo. Aí é a primeira vez que ele foi assinar o pessoal, ele ficou com emprego lá. Ele perdeu o ouro. Aí ele estava prometendo emprego. Ele foi aguardando, mandar chamar ele. Amém. Aí ele está empregado, ele foi ontem, aí tem café da manhã, almoço e a merenda da tarde. Só faz entrar em casa. Amém. Estou agradecendo por isso. Não é o motivo, irmãos, da gente dizer novamente amém? Amém. Porque a situação dele estava tão difícil que eu me lembro que ela pediu um teto para ele, para comprar uns tijolos, umas coisas, que ele estava morando numa tenda, né? E ela, uma barraca, ela tinha de madeira, e ela tinha até medo que a polícia passasse lá e o levasse novamente. Mas Deus deu foi um emprego para ele. Glória ao Senhor. Pronto. E a gente continue orando pelo Henrique, para quem sabe no futuro breve, ele esteja aqui no meio de nós, entendendo que Deus não é egoísmo, mas Deus é o quê? Amor. Está ganhando, gente, um salário. Amém. Amém? Para quem não estava ganhando nada, seja bem-vindo a esse salário também. Que ele possa reconhecer o amor de Deus por ele, né? Exatamente. Agora, esse aqui já teve provação, mas Deus dá conforme o que ele sabe que a gente precisa. Mas, quem sabe, você não vai estar aqui contando a bênção que você recebeu através desta provação, não é não? Então, agora, nós vamos pedir para você tirar aqui o nome da próxima família. Não, porque senão vão me culparem, viu? Pega outro, porque essa pessoa não está aqui. Está precisando tomar um banho na praia. Que bosta. Mas tá a sogra e a mãe. Assim, as duas aqui, poderosas. Então, de quem eu estou falando? O irmão Márcio e da Kátia. Aí, eu gostaria que ou as duas, ou uma das duas viessem aqui. Vai, pastor. A sogra e a mãe viessem aqui. E a Kátia.
cuidar de vocês. Tá bom? Então se sintam abraçadas e amadas por Deus. Então a igreja toda vai estar em oração. Vamos fazer uma pequena oração para começar? Vamos ficar de pé? Oremos. Eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. E que nesse momento, ó Pai, nós te pedimos aqui humildemente sobre o lar do irmão Márcio e a irmã Kátia. Que nesse momento, Senhor, a Tua mão poderosa venha ser sobre esse casal, como também com o seu filhinho, ó Pai. Que esse lar possa produzir frutos e frutos para a vida eterna. Que o Senhor possa acampar ao redor, que o Senhor possa conceder milagres e bênçãos naquele lar. E que principalmente, ó Pai, que o Senhor possa usá-los para que o Teu reino, a Tua graça seja manifesta naquele local. Abençoa também a igreja, ó Pai, que todos nós possamos nos lembrar, não só dos nossos, mas também nessa semana, principalmente pela família do irmão Márcio. Que nós possamos a cada dia interceder por essa família que é tão preciosa aos Teus olhos. Hoje nós te agradecemos por eles fazer parte dessa igreja. Te agradecemos por Jesus. E te pedimos, perdoa os nossos pecados. Por Jesus. Amém. E glória a Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Albaruene, Fortaleza, Ceará, Brasil, 13 de abril de 2024. Esse é o canal Afonso Floresta. Com reverência ao nosso Deus, vamos cantar o número 559, sinto a presença do Senhor para entrar os componentes da plataforma. Este é o pastor Galberia. Pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor nos receba como ofertas vivas, nós sabemos com toda graça, como um cheiro suave ao Senhor. Esteja com todos nós nesse culto de adoração a Ti. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Albaruene, dia 13 de abril de 2024. Esse é o canal Afonso Floresta. Utilize esse recurso, Pai querido, da maneira que te apraz, que te agrada. E utilize também nossas vidas, Senhor Deus, da mesma forma. Nós pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. É mesmo, hoje é um dia especial que o seu amiguinho vai para sua casa, mas eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. Vocês têm um amigo, aquele amigo assim que você confia muito, tudo que você conta para ele? Tem? Quem é o seu amigo? Muito bem. Mas a gente também tem pessoas que a gente gosta, que a gente deposita em confiança, né? O nosso amiguinho que está sempre brincando com a gente, sempre se divertindo, assim. Mas eu tenho uma história para contar para vocês sobre um rapaz que ele era muito, mas muito fiel a Deus. O nome dele era Daniel.
Só que Daniel tinha um amigo. Ele era amigo do rei Dario. Vocês conhecem o rei Dario na Bíblia? Sim, né? Conhecem? Ele era muito amigo de Daniel. E o rei Dario se sentia à vontade com Daniel. Sabe por quê, crianças? Porque o rei Dario gostava dos conselhos de Daniel, porque Daniel, além de ser um homem temente a Deus, ele era um homem sábio. Mas os amigos, os muito amigos ali do rei, começaram a perceber que Daniel tinha uma amizade mais profunda com o rei Dario. E eles ficaram enciumados, invejados, né? E eles foram lá e delataram Daniel. Na linguagem cearense, eles foram lá fofocar. Aí o que foi que aconteceu? O rei, eles chegaram para o rei e fizeram um decreto. Que era para todo mundo, durante 30 dias, adorar apenas o rei Dario. Só que o rei Dario assinou o decreto, mas não lembrou que Daniel adorava o Deus único, o Deus de Israel. E como pena, para quem não obedecesse, seria jogado na cova dos leões. Imaginem vocês, prestem atenção aqui a titia, imaginem vocês serem jogados na cova dos leões. Na hora que a pessoa era jogada, só em entrar naquela covinha, naquela parte de cima, ela já era toda mutilada pelos leões. E foi o que aconteceu. Pegaram Daniel e jogaram na cova. E um leão absurdo. Vocês imaginam? Gente, imagina você estar numa cova com um leão desse. Um leão. Mas aí os leões estavam lá. E olha, o leão era bravo que nem esse aqui, viu? Eram muitos. Mas aí, quando Daniel foi jogado na cova, quem veio lá? Daniel se ajoelhou e orou a Deus. Muito triste, o rei Dario mandou colocar Daniel lá. Mas veio um anjo do Senhor. E fez o quê? Tapou a boca do leão. Cala a boca, rapaz. Aí o leão, ao invés de ser leão, agora ele era um gatinho. Olha como ele é mansinho, ó. Que bonitinho. E os leões ficaram mansinhos, igual esse leãozinho aqui. Vocês entenderam a moral da história? Vocês entenderam? Você levou um susto? Imagina o pobre do Daniel. Olha aqui para tia Aline. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Mas Daniel conseguiu que o anjo entrasse lá, não por mérito dele, mas porque ele confiava em quem? Em Deus. Então, vocês precisam confiar no amigo Jesus e contar para ele os anseios, as suas necessidades, as suas alegrias e também as suas tristezas. Entenderam? Pronto, faz parte das tristezas. Vamos fazer uma oração e falar com o Papai do Céu. Aí vocês aprendem a desenvolver o hábito de orar e pedir ao Senhor Jesus que ajude vocês. Vamos ficar de joelhos? Vamos. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse encontro, sabe? Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês entenderam? A partir de hoje e sempre, orem ao Senhor Jesus com fé e peçam a Ele para que ajude vocês nos momentos de dificuldade e também que participe das suas alegrias. Agora vão lá e sentem do ladinho do papai e da mamãe. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para que possamos louvar a Deus com o hino Restaura em mim 67. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande acima de todos os deuses. Amém? Amém. Então vamos louvar a Deus com todo o entusiasmo que Ele merece. Santo é Deus, Pai de amor e misericórdia, aqui nos encontramos, meus filhos, ao caminho, debruçados ao pé da terra,
reconhecidos, ó Pai, da tua bondade e da tua misericórdia, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua santa casa, no teu santo dia, usufruindo desses momentos, ó Pai querido, maravilhosos, momentos espirituais, momentos bíblicos. Muito obrigado, ó Pai, pela tua graça. Suplicamos, ó Pai querido, nesse momento, que o teu Santo Espírito, ó Pai querido, se manifesta nesse lugar e se apodere de cada mente, de cada pessoa que aqui se encontra. Que o teu Santo Espírito também, ó Pai querido, possa incluir o Pastor Galberi, para que ele possa, ó Pai querido, falar palavras que venham do teu santo trono, que venham de encontro às nossas necessidades. Pai querido, suplicamos, na tua misericórdia também, que o Senhor perdoe e releve os nossos pecados. Que o Senhor, Pai querido, nos conceda, Pai querido, a bênção que necessitamos. Tu nos conheces, tu sabes o que é melhor para nós. Pai querido, não nos deixe sair daqui sem termos a convicção e a certeza que tivemos um encontro maravilhoso com o Senhor. Pai querido, olha para cada membro, cada família aqui representada, e que eles possam, nós todos, temos a convicção de que o Senhor é um Deus bom, um Pai amorável, e que estás disposto a muito em breve voltar a essa terra para nos buscar e nos levar para o outro lado da eternidade. Pai querido, nós te pedimos isso, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora gostaria de chamar aqui a jovem para louvar ao Senhor. Mais uma vez, bom dia. Feliz sábado. Vou me apresentar de novo, para quem não me conhece, que eu acho justo, né? O texto não está mais bonito agora. Prazer, me chamo Milena. Vim junto com a minha família linda, minha querida mãe, Vanessa, meu pai Augusto, esse careca aqui. Nascemos lá de Messejana. E eu vim aqui trazer para vocês um louvor, pregar formas de louvor, do amor de Cristo. Neemias venceu. Daniel venceu. Mas acima de tudo, Jesus venceu. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver o louvor da vida. Então, deposite os seus problemas, deposite os seus sonhos, suas conquistas, em nome de Jesus. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro N, 13 de abril de 2024. Esse é o professor, aliás, pastor Galberi. Nós queremos estar na casa do Senhor, abrir uma palavra de Deus, e como é apenas a garganta que está inflamada, se ela não travar até o final, vai dar tudo certo no nome de Jesus, amém? Os irmãos, hoje a igreja está mais linda ainda, né? Porque sabemos que nós temos aqui alguns visitantes aí que nos visitam nesta manhã. Sejam todos bem-vindos aí conosco. Acredito que hoje o pastor não vai dar aquela entonação que o pastor costuma dar nas pregações para forçar a ponta da garganta, mas nós iremos abrir a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Só falar que estava de papo, já tem voz espirrando. Isso é psicológico. Isso é
processo psicológico. Neemias, capítulo 1. Acho difícil encontrar Neemias. Depois de Esdras, Neemias é pequenininho, né? Pois bem. Ok, Neemias capítulo 1. Vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso Deus em oração. Oremos. Maravilhoso Deus, graças a Deus pelo privilégio, de forma livre, de entender a tua palavra. Esse momento que a tua palavra está aberta. Nós pedimos que o Santo e o Espírito toque os nossos corações, os nossos pensamentos estejam interligados aos céus, que possamos sair daqui transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Neemias capítulo 1. Vamos começar a ler a partir do verso 1, para nos inteirarmos aqui da história. Diz o verso 1: Falado Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam de forma, irmãos, ruínas, e os seus portões foram, irmãos, destruídos pelo fogo. Meus irmãos, o verso 4 nos diz: quando ouvi estas palavras dos Neemias, eu, o que, irmãos? Chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. E aí tem a continuação. Vamos dar uma paradinha por aí. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Levante a mão. Você tem que conhecer de verdade. Não vai ser que eu lhe faça perguntas. Ele abaixou as quatro. Quantos aqui conhecem a história de Neemias? Levante a mão. Admiro, os três. Ok. Por que eu fiz essa pergunta? Hoje nós iremos falar sobre reconstrução. Mas é uma reconstrução não somente física, mas uma reconstrução espiritual. Para nós falarmos, irmãos, sobre reconstrução física e espiritual, falando sobre Neemias, primeiramente nós temos que conhecer Neemias. Alguém poderia me dizer aí quem foi Neemias? Quem era Neemias? Opa, já me disseram aqui, Neemias era o copeiro do rei. Okay. Mas vamos compreender um pouco mais aqui a respeito da história até chegar nesse exato momento. Porque eu acredito que se nós fizermos uma leitura no livro de Neemias e não entendermos o contexto que estava acontecendo pós-exílio, nós não iremos compreender a ousadia deste homem e os desafios que Neemias tinha ao realizar essa restauração. Então é importante nós compreendermos, primeiramente, irmãos, nós sabemos que aqui no livro de Neemias fala de uma restauração dos muros de onde Neemias fez, irmãos? De Jerusalém. Que aconteceu aproximadamente no ano 445 ali, antes de Cristo. Mas nós precisamos entender alguns detalhes antes de chegar no capítulo 1, nos versos que nós lemos aqui. Nós precisamos entender que no exílio que aconteceu no período, porque nós tivemos alguns períodos de exílio, nesse período entre 586 e 538 a.C., neste exílio do povo de Deus, exilado por Nabucodonosor,
nós tivemos ali as terras do povo de Deus tomado e o povo de Deus tomado como escravo. Nós lembramos de tudo isso, lembra esse período, sim ou não? Quando Nabucodonosor, dentro desse período, levou o povo judeu, eles ali ficaram escravos durante o período, houve um momento de libertação do povo das mãos de Nabucodonosor, e aí nós nos encontramos dentro do período do que nós estamos lendo aqui de Neemias. E é essa ênfase que eu gostaria de dar aqui. Neemias, aqui no capítulo 1, ele se encontrava sendo copeiro de um rei. Alguém lembra de que rei seria esse? A Bíblia fala o nome do rei: Artaxerxes II. E aqui ele era rei de que império, irmãos? A Pérsia, exatamente. Imagine a seguinte cena, observe a seguinte cena. Jerusalém já tinha sido destruído. Neemias fazia parte daquele povo. Neemias agora por muitos anos estava sendo copeiro de um rei, o rei da Pérsia. E ele ali, sendo um servo fiel, naquele lugar, ele se depara, e agora nós estamos entrando no capítulo 1 que nós acabamos de ler, ele se depara com a visita de alguns irmãos seus que estavam vindo da parte de Jerusalém. E vindo da parte de Jerusalém, por curiosidade, Neemias pergunta: e aí pessoal, como é que está por lá? Jerusalém, como é que se encontra por lá? E eles disseram, como nós acabamos de ler, que estava de que forma? Estava bem ou estava mal? Estava péssimo, né? Estava péssimo. Nesse período já havia passado em torno de 142 anos. 142 anos que Jerusalém tinha sido destruída. E como Neemias estava sendo copeiro do rei e estava distante, embora ele soubesse a condição que estava Jerusalém, que tinha sido deixado Jerusalém, quando ele viu seus amigos e ali perguntou como estava, e os seus amigos agora começaram a descrever de que forma de fato estava o seu lugar, a sua terra. Então nós vimos no relato bíblico que houve um sentimento no coração de Neemias, um sentimento com o desejo de restauração daquilo que era de Deus. Vamos começar abrindo o primeiro parênteses aqui, irmãos. É importante nós sabermos que todo esse contexto acontece pós-exílio, depois de tudo que Nabucodonosor fez com o povo de Deus. E que Neemias, ele, embora tenha restaurado os muros de Jerusalém, Neemias não passava de um simples copeiro. Um simples copeiro de um rei que não estava cuidando da causa de Deus. Vamos começar por aqui. Então, eu te pergunto, como eu e você, que nós somos como Neemias, homens e mulheres escolhidos por Deus para cuidar das coisas que são de Deus, poderíamos, em uma situação em que nós percebemos que as coisas de Deus não andam como Deus gostaria que fosse, além de nos revoltarmos com esta situação, poder fazer uma reforma? Como? Porque de repente, irmãos, eu posso estar falando para servos fiéis do Deus Altíssimo, que desejam fazer uma grande reforma na casa de Deus. Servos do Deus Altíssimo que desejam fazer uma grande reforma naquele lugar onde você acredita que é o santo templo do Senhor e que de repente esteja há anos em exílio babilônico, sendo destruído por pessoas. E a grande pergunta é: você sendo apenas um mero copeiro de um rei que nem é do povo de Deus, como você pode fazer uma revolução? Como você pode fazer uma grande reforma?
E é partindo desse pressuposto que nós iremos continuar a ler a história de Neemias. E você percebe, ali no verso 4, que após escutar os relatos dos seus amigos, quando eu ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. E sabe o que me chama a atenção nesse verso 4, irmãos? Muitos de nós, quando nós percebemos que a casa de Deus necessita com urgência de uma reforma, porque alguém possa estar blasfemando na casa do Senhor, ou destruindo o que é do Senhor, muitas vezes nós nos assentamos, choramos, nos lamentamos, mas ficamos só nisso. É ou não é verdade? Ficamos apenas nisso. Muitas vezes nós nos revoltamos, mas ficamos sentados, chorando, lamentando. Mas Neemias não ficou apenas nos lamentos, no choro, ou resmungando do que estaria acontecendo. Ainda no final do verso 4 nos diz que ele ficou também fazendo o que, irmãos? Jejuando, orando diante do Deus dos céus. E aí, quando finaliza o verso 4, inicia-se o verso 5, diz, eu disse. E aí do verso 5 até o verso 11, irmãos, nós temos a oração. Nós temos a oração que Neemias fez a Deus. Eu convido vocês depois, com calma, a ler toda essa oração. Ele orou a Deus. Mas o que nós temos do verso 5 ao verso 11, que é a oração que Neemias fez a Deus, porque não estava conformado com o que estava acontecendo na casa de Deus e com o povo de Deus naquele momento, mesmo sendo um simples companheiro de um rei que não cuidava da causa de Deus, ele via que tinha um grande desafio pela frente para essa restauração. E sabe, irmãos, quando nós vemos um grande desafio à nossa frente, nós precisamos entender que a distância entre o nosso problema e a solução é a mesma distância entre o joelho e o chão. Quando nós estamos com grandes desafios à nossa frente, quando nós estamos querendo, pela graça de Deus, resolver algo, principalmente para a causa do Senhor, nós precisamos entender que a vitória é certa, mas a vitória só irá acontecer se nós compreendermos o princípio de que a mesma distância entre o problema e a solução é a mesma distância entre o que, irmãos? O joelho e o chão. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós somos tentados, mesmo cuidando das coisas de Deus, acreditar que nós podemos resolver, restaurar, mudar aquilo que precisa ser mudado com as nossas próprias forças, os nossos próprios talentos, os nossos próprios recursos. E não é assim que nós iremos restaurar as coisas de Deus. E como nós iremos restaurar as coisas de Deus? Como Neemias nos ensinou, quando nós olhamos, veja, recapitule junto comigo. Neemias estava mais de 140 anos depois que os muros de Jerusalém foram destruídos, sendo apenas um mero copeiro ali de um rei que não cuidava da causa de Deus. Chega seus amigos visitando o palácio, ele pergunta simplesmente como está. Ele já imaginava, mas agora ele escuta dos seus que de fato estava deprimente a situação do povo de Deus, e o lugar que era de Deus também estava nessa situação. Ele fica indignado, ele quer uma resolução, ele quer uma mudança, ele quer uma transformação. E aí eu te pergunto, que meios ele utilizou para resolver? Ele jogou os peitos dele e disse, eu vou lá e resolvo? Ou ele colocou o joelho no chão, irmãos? Opa, então começa a pensar no teu problema. E se o teu problema tem a ver com as coisas de Deus, você está dentro do contexto da história de Neemias. Ele
coloca o joelho no chão. Agora, eu fiz uma pergunta para você. Como um simples copeiro de um rei que não cuida das coisas de Deus poderá restaurar os muros de Jerusalém? Como? A resposta está do verso 5 ao verso 11, porque ele orou. E quando nós lemos o capítulo 2, nós não entendemos uma coisa. Nós não entendemos, porque no capítulo 2 ele começa a agir. Ele agora vai falar com o seu rei. Mas, do intervalo que nós temos da oração de Neemias, do verso 5 ao verso 11, ao momento em que Neemias vai agir no capítulo 2, irmãos, nós temos um intervalo de aproximadamente 120 dias. 120 dias de oração, joelho no chão, oração, 120 dias. Mas parece que nós somos um pouco imediatistas, é ou não é verdade? Se nós queremos as coisas, tem que ser do nosso jeito. Não porque é para a causa de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu te digo, tu mesmo é contra você. Porque se você entra numa batalha espiritual e você não coloca uma armadura celestial, você está batalhando contra você mesmo. Neemias sabia de tudo isso. Neemias, ele poderia ter se acovardado, porque era um mero copeiro do rei. Quem era Neemias? A luz do olhar das pessoas, não era ninguém. Ele poderia ter se acovardado, ele poderia apenas ter ficado com aquele sentimento que levou ele a ficar ali sentado, se lamentando com tudo aquilo que tinha acontecido. Mas Neemias, ele entendia que se ele colocasse a armadura certa, ele seria mais do que vencedor. Eu gostaria que você entendesse nessa manhã: não existe problema espiritual que tu não consiga resolver se você estiver com a armadura correta, a armadura celestial. A armadura celestial é um conjunto de itens que ele vai se envolver, primeiramente, dentro de um contexto de oração e jejum. Ah, pastor, então entendi. Do verso 5 ao verso 11, eu tenho a oração um resumo da oração que Neemias fez, um resumo da oração que ele fez. Exatamente, aqui nós temos um resumo. Ele orou por 120 dias, e aí nós temos esse intervalo. E quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 2, olha que surpreendente. A partir do verso 1 diz que no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, como ele era copeiro do rei, vocês devem lembrar que o copeiro do rei, a sua função principal era tudo que o rei fosse beber, comer, quem é que tinha que experimentar? Quem? O copeiro. É por isso que quando nós temos uma panela, quem é o primeiro a comer? O pastor. Então a função dele em serviço do rei era toda bebida ou comida que viesse, ele experimentaria. Nesse momento aqui, olha só estrategicamente o momento que ele escolheu para pedir ao seu Senhor algo tão importante. Eis, Neemias nos ensina. Neemias já nos ensina que existe há tempo, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo abaixo do sol. É ou não é verdade? Há tempo para tudo. Ele orou você acha que ele orou 120 dias porque tinha muita coisa para orar, é? Não. É porque até encontrar o momento certo demorou 120 dias. E como ele não iria esperar de braços cruzados, ele fez colocando a sua armadura, jejuando e orando. E aí, irmãos, quero te dizer uma coisa: não tem esse teu problema espiritual, faz que nem Neemias, que a certeza da vitória é garantida.
Quando chegou o momento certo, ele foi experimentar a bebida do rei, estava do lado dele. Continua o verso 1 dizendo o seguinte: eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado tão triste diante dele. Então o rei lhe disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ter tristeza no coração. Então fiquei com muito medo e respondi que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Olha aí, as coisas acontecendo. Então, o que ele fez, irmão? Já foi dizendo, foi o que ele entendeu? Foi o que ele fez? Ele orou, mas já tinha passado 120 dias orando. Quanto mais oração, o que quis abrir Deus? Mais poder, diga amém. Amém. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor à sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a faça o que, irmãos? Reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu satisfeito e me deixou o que, irmãos? E me deixou? Amém por isso, irmãos? O que aconteceu aqui? Deus impressionou o coração do rei Artaxerxes. Amém, irmãos? Amém. Esse rei tinha alguma obrigação com Neemias? Esse rei precisaria fazer o que Neemias pediu, irmãos? E por que ele fez? Irmãos, ele fez pelo simples fato de que, quando há a vontade de Deus de abençoar os seus filhos, não há ninguém, nem hostes malignas, que poderão ir contra a vontade do Eterno. Amém? Amém. Então, se você está se acovardando em realizar algo para a causa de Deus, se você está deixando de avançar, e o Espírito Santo impressiona o teu coração e te dizer que este é o caminho para você fazer uma restauração espiritual, você precisa entender que, se você seguir as instruções de Neemias, pela graça de Deus, você alcançará a bênção do Senhor. E aqui nós vemos no verso 4, nos diz o seguinte: e o rei me deu o que eu pedi. Mas tem um porquê, irmãos. Porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém por isso? Tudo que nós recebemos vem das mãos de Deus. E nós precisamos reconhecer isso. E ele reconhecia o motivo de ele ser tão abençoado por Deus, o motivo de ele receber tantas bênçãos, é porque de fato ele reconhecia. Aí nós lembramos, por exemplo, de Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém por isso? Amém. Então, se nós estamos há instantes nos perguntando como um simples copeiro poderia restaurar os muros de Jerusalém, se ele não tinha nem mesmo autoridade para largar o seu serviço, para ir visitar Jerusalém? Quem diria ter um tempo? Agora ele tem um tempo específico para a restauração. Quem sabe quanto tempo ele tinha para restaurar os muros de Jerusalém? Pois bem, pastor, a Bíblia não diz, aqui disse aqui simplesmente que ele disse o tempo que iria durar,
e o rei concedeu, a Bíblia diz. Se você for aqui no capítulo 6, ou melhor, 6,15, se eu não me engano, 6,15, isso, capítulo 6, verso 15, ó. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quanto tempo durou então, irmãos? 52 dias. Quanto tempo iria demorar para reconstruir o muro de Jerusalém? Ele conseguiu em 52 dias, que foi o prazo estipulado que ele deu para o rei. 52 dias. Ele foi, mas tinha um período para voltar. Aí você diz, não, 52 dias eu sou pedreiro, pastor. 52 dias é tempo demais. Muros em ré para levantar 52 dias, 4, 5 dias para ter resolvido. Irmão, nós estamos falando de um muro de aproximadamente 4.018 metros de comprimento. Qual o tamanho? 4.018 metros de comprimento. 52 dias ficou pouco, sim ou não? 52 dias. Nós estamos falando de um muro, irmãos, de 12 metros de altura. Ei, os pedreiros e serventes aí do plantão. Um muro de 4.018 metros de comprimento. Um muro de 12 metros de altura e 8,5 metros de espessura. Dá para fazer em 52 dias? Não dá para fazer. Em 52 dias, irmãos, não dá para fazer um muro com esse tamanho, com esse comprimento, com essa altura, com essa espessura. Não dá. A não ser que ele tenha um exército ao seu lado, abençoado por Deus, para realizar tamanha façanha. O que é que isso nos ensina? Irmãos, a restauração foi feita em 52 dias. Tempo recorde, vai dizer qualquer equipe de construção. Isso quer dizer que se você seguir a receita de Neemias, você vai ter essa vitória, a restauração espiritual que você deseja em tua vida ou na tua igreja, pela graça de Deus, em tempo recorde, para a honra e glória do Senhor. Amém? Não existe obstáculo para Deus que Ele não consiga resolver. O tempo foi estipulado. O tempo era aquele que Neemias acreditava que seria um limite, que ele poderia passar longe do seu reino. E agora, você deve concordar comigo que Neemias tinha um grande desafio. Que desafio ele tinha, irmãos? Ele estava só. Ele precisava de uma equipe, sim ou não? Quando nós olhamos então aqui a partir do verso 11, do verso 11 até o verso 18, nós temos Neemias agora animando o povo. E aqui me chama a atenção algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção a você. Imagine, Neemias, quando ele percebeu no seu povo a situação que estava Jerusalém, ele fica triste, mas ele resolve lutar. Ele percebe que para lutar ele precisava das armaduras corretas. Ele então ora 120 dias. Quando chega o momento certo, estrategicamente, ele fala com o seu rei. Deus toca o coração do seu rei e lhe dá 52 dias para ele cumprir esse desafio. Para Neemias chegar naquele lugar sem que ele tivesse algum problema para fazer tamanha obra, olha outro milagre que Deus fez com que um rei que não era da causa de Deus foi usado para abençoar Neemias, irmãos. O rei torna Neemias governador da província de Jerusalém,
por um período para que ele pudesse livremente fazer toda aquela obra de Gamaliel. Então não importa que nível, se há que existe nível nessa igreja ou do povo de Deus, não importa em que nível você acha que você se encontra. Se Deus colocou no teu coração de fazer uma reforma espiritual na tua vida, na vida da tua igreja ou do povo de Deus, você poderá ser colocado como governador daquele lugar para fazer a restauração completa de Deus na vida daqueles que necessitam. E foi isso que aconteceu. Mas ele chega a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, aí nós temos do verso 11 ao verso 18. Ele agora precisa recrutar. Ele agora precisa recrutar pessoas. E se você ler com calma, você vai perceber os argumentos que ele utiliza. E só abrindo um pouco para vocês, todas as estratégias que geralmente eu utilizo para conseguir algo para a causa de Deus, eu tiro de situações como essas aqui. Eu aprendo com pessoas como Neemias. Se você acha que você é ruim de argumento, se você acha que é ruim de convencer as pessoas a fazer algo bom para a causa de Deus, eu recomendo você ler do verso 11 ao verso 18, depois com calma em casa. Eu não vou ler aqui para não gastar tanta garganta, mas vou resumir para você o que tem aqui. Mas recomendo que você leia. Porque aqui do verso 11 ao verso 18, quando Neemias se encontra já em Jerusalém, tendo o título temporário de governador daquele lugar, para fazer uma reforma, para que nenhuma ou um outro grupo venha querer ir contra ele, ele agora tem o maior desafio que nós temos na atualidade: ter pessoas que queiram estar à frente da batalha para uma restauração. É comum, irmãos, nós vemos nas igrejas algumas pessoas, assim como Neemias, inconformados com tudo de errado que se encontra na sua própria igreja, e até procuram um pastor, e até procuram ver alguns meios para restaurar aquele problema que é espiritual. Seja qual for a instância, sempre vai ser espiritual, que nós estamos cuidando da causa de Deus. Mas é comum nós vemos que, embora de fato exista um grande problema, que é necessário uma restauração, são poucos os corajosos espirituais que têm coragem de estar à frente de uma batalha para cumprir o propósito de Deus. E o convite do Senhor nesta manhã é que você seja homens e mulheres como Neemias, que não temem em avançar para fazer o melhor para a causa de Deus. Porque quando nós somos imbuídos pelo Espírito Santo de fazer uma reforma espiritual na casa de Deus, e quando eu falo casa de Deus, pode ser a tua igreja, pode ser o teu lar, pode ser a sua vida, porque nós somos templos do Espírito Santo, e às vezes a primeira restauração precisa ser feita em nossa vida, para depois alcançarmos lugares maiores, que é a nossa igreja. Mas Neemias, ele então se encontra com o maior desafio de sua vida. O maior desafio de Neemias não era nem construir em 52 dias um muro, mas era convencer pessoas, o seu próprio povo, que deveria fazer diferente, porque da forma que estava, não estava dando mais. Imagina que eles já estavam há mais de 140 anos, com seus muros destruídos, e todos percebiam que aquilo era uma humilhação para a causa de Deus, porque naquele tempo, quando se destruiu o muro, era uma humilhação para aquele lugar. E ninguém teve a coragem que Neemias teve para começar uma restauração. E agora Neemias se encontra com esse povo que há mais de 140 anos vivia cultuando o seu Deus, mas não tinha coragem de fazer uma revolução na própria casa do Senhor. E ele começa, do verso 11 ao verso 18,
E ele começa a entrar com fortes argumentações espirituais, que certamente o Espírito Santo colocou no seu coração, e lhe chama a atenção muitas coisas. A primeira delas é a atitude de um verdadeiro líder, que Neemias foi. Atitude. Eu quero que você entenda, irmãos, que um verdadeiro líder tem que ter atitude de líder. Não, pastor, porque lá na minha igreja são algumas pessoas que mandam. Não, pastor, é porque a minha igreja ela é rachada. Tem umas pessoas que querem, tem umas pessoas que não querem. Não, pastor, por isso. Não, pastor, por aquilo. Eu vim nessa manhã para te dizer, irmãos, que um só Neemias na tua igreja poderá fazer uma revolução espiritual na casa do Senhor. Mas para isso, nós precisamos compreender que precisamos ter atitudes de um verdadeiro líder. E como nós iremos ver, se você ler do verso 11 ao verso 18, você vai perceber pelos argumentos de Neemias que primeiro, ele demonstrou ser um grande líder, porque estrategicamente, quando ele chegou naquele lugar, a priori, ele não falou nada para ninguém, nada de seus planos. Já percebeu que muitas vezes nossos planos são frustrados porque nós compartilhamos com pessoas que não compartilham do mesmo propósito ou que não estejam espiritualmente preparados para uma revolução espiritual na causa de Deus? Perceberam? Aí nós vamos conversar com aqueles que são mais abertos a receber conversa. No meu tempo, os mais abertos a receber conversa era chamado de fofoqueiro. Vai que mudou. Obrigado, irmão. Mas geralmente nós somos tentados a compartilhar os planos, as estratégias, os sonhos para uma mudança radical. Para quem, irmãos? Para quem está mais aberto. Ao mais aberto, que é bem aberto, ele sai abrindo. Primeiramente para os outros mais abertos, que não estão preparados espiritualmente para entrar numa reforma. E pastor, a gente vai esconder daqueles que vão atrapalhar? Não. Aqueles que vão atrapalhar, eles precisam saber no momento que não tem mais como eles atrapalharem. Diga amém. É quando já está pronto um exército que Deus levantou para fazer a diferença naquele lugar. Aí assim, irmãos, os que não estão preparados espiritualmente, que gostam de atrapalhar, ele vai perceber, não tenho como ir contra todo mundo. Eu sou a minoria. Então, acaba que os do contra acabam dizendo assim, rapaz, para mim não ficar fora dessa, eu vou entrar para ver o que dá. E acaba se unindo no propósito daqueles que vão restaurar. Aí se for joio, no meio sai, certo? No meio do movimento, vão ficando pelo caminho. Mas se for trigo, irmãos, vai ser bênção para a honra e glória de Deus. Diga amém? Então nós percebemos, é só você ler do verso 11 ao verso 18, estou resumindo para você. Mas lendo do verso 11 ao verso 18, você vai perceber que ele chegou e todo mundo está naquela. Rapaz, vou colocar o homem como governador do pedaço aqui. O que ele vai fazer? Será que ele vai pintar aqui o que sobrou do muro aqui para a gente, para ficar vendo todo livro? O que esse homem vai fazer? Ele não compartilhou inicialmente nada com aqueles que poderiam atrapalhar o processo. Mas chegou o momento, depois de ser cauteloso, chegou o momento que ele mostrou o planejamento de toda a sua obra, reunindo todos aqueles que eram simpatizantes pela mudança radical, pela transformação daquele lugar. Amém? Não tem aquele teus planos que não deu certo? Tu se juntou com as pessoas erradas. Tu pega os irmãos que mais falam mal da igreja e se reúne com eles para fazer uma mudança boa para a igreja, irmão. Não
vai dar certo. É por isso que eu chego em alguma reunião, em alguma conversa com irmãos, e irmãos disseram assim: pastor, a gente fez assim, não deu certo. Eu digo: eu já sei que não deu certo. Eu já digo para o irmão, para a irmã: sabe o que não deu certo? Vocês fizeram errado. Primeiro, o espírito não era esse. Com esse espírito de porco aí, que vocês tiveram para fazer tal situação, nunca conseguiriam nada com Deus. Com Satanás até consegue, mas depois ele toma. Mas com Deus, o espírito é outro. Quantos dias ele passou orando, irmãos? 120 dias. Em que momento ele agiu, irmãos? Foi por impulso? Não. Agiu em que momento? No momento de Deus. No momento em que Deus confirmou no seu coração que Deus já tinha preparado o coração do incrédulo, seu rei. Diga amém. Amém. Mas ele foi cauteloso. Pastor, parece com algumas estratégias que a gente vê o Senhor fazendo nesse novo de um ano. Estou revelando as minhas estratégias aqui. Algumas delas. Algumas. É seguir isso aqui mesmo. Eu não vou seguir estratégia. Pastor, já leu o livro aí mais vendido no mundo sobre estratégia. Posso até ter lido. Mas quando eu vou executar, é a estratégia daqui que eu tiro, irmãos. Ó. É daqui, ó. É a melhor que tem. Eu olho só para ver como é que meus adversários vão fazer. Aí eu pego a de Deus e vou para cima deles, em nome de Jesus, diga amém. Cautela, teve cautela. Depois da cautela, agora ele pegou todo o seu planejamento da obra que ele queria fazer em 52 dias, reúne aqueles que iriam agregar. Perceberam por que ao chegar em Jerusalém ele ficou calado por um tempo? Por alguns dias, analisando quem poderia escutar o seu planejamento, que estivesse com o coração preparado para isso. E quando ele encontrou, ele reuniu essas pessoas. Tudo isso está no verso 11 ao verso 18. E aí ele foi visionário. E sendo visionário, irmãos, sendo visionário, ele então começa a desenrolar toda a estratégia. Mas sabe o que acontece? Ele conseguiu convencer aqueles que foram junto com ele, sabe quando? Você vai ver no verso 11 ao verso 18 o seguinte: quando ele tocou em um ponto fundamental, quando ele falou da vergonha da condição da cidade de Deus que estava destruída. Foi nesse momento que a irmã White diz que ele ganhou as pessoas que ele estava conversando. Foi no momento em que ele falou as condições deploráveis que estava a casa de Deus. E isso se estende, irmãos, para a casa de Deus na atualidade. É a casa de Deus que não tem um lugar confortável para sentar. É a casa de Deus que está sendo estiorada pelo tempo, porque parece que ninguém faz nada. Se você chegar na casa de alguns irmãos e sentar na privada de porcelana, se você chegar na casa de Deus e ir no banheiro aqui, não tem visitante que queira entrar. Aqui não, vou dizer. Aqui que eu digo em geral. Aqui dá para a gente entrar e sentar, diga amém. Aí você chega e aí não tem visitante que queira entrar. É o mesmo zelo que está cuidando do que você pensa que é seu, porque tudo é de Deus. Está sendo o mesmo zelo que você está cuidando do que é de Deus? Não. Quando eu chego, por exemplo, numa igreja e digo: irmãos, esses bancos têm que mudar. Nós temos que ter bancos acolchoados para os irmãos sentarem. Nós precisamos entender que não é vaidade. A casa de Deus precisa ser também um lugar mais confortável muitas vezes. Porque tem pessoas de idade que vão passar de 8h15 da manhã, como em alguns lugares, até 11h30, 12 horas sentado.
e precisam ter a dignidade de adorar, louvar, engrandecer o nome de Deus com dignidade nesse mundo, porque o nosso Deus, Ele é o dono de todo ouro, toda prata, e Ele tudo pode. Quando Neemias, então, até o final do verso 18, que ele vai agora apelar, o apelo dele foi falando da vergonha, das condições que estavam naquele lugar, foi naquele momento que o povo despertou. Mas aconteceu algo a partir do verso 19 e verso 20, que eu gostaria de ler. Diz assim: porém, não diz porém, você já sabe. Tudo estava indo muito bem, mas porém, quando, vamos dar o nome aos indivíduos aqui, quando Sanbalate, Moronita, Tobias, o servo amonita, e o árabe chamado Gesem souberam disso, fizeram o que, irmãos? Zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Irmãos, olhem para cá. Você percebeu no verso 19 que Sanbalate, Tobias e Gesem, a Bíblia está dizendo que eles, quando eles souberam, eles estavam nessa reunião? Estavam? Não. Eles não estavam nessa reunião. Porque justamente é uns carnes de pescoço na igreja. Não tem? Sempre tem uns 3, 4 carnes de pescoço? Eu digo 3, 4 porque é profético. Aumenta, não diminui, nunca diminui, só aumenta. Olha, não tem uns 3, 4 carnes de pescoço da igreja, né? Que se sente o dono da igreja, que as coisas só acontecem for do jeito dele, do jeito dela, que há anos só vem sendo daquele jeito, não tem esses aí? Esses não participaram dessa reunião. Mas quando souberam, são 3 aqui, ó, os 3, 4, né? Quando souberam, eita, não fosse na garganta, né? Calma, eu quero me empolgar. Quando souberam, o que eles fizeram? O que eles fizeram a vida toda. Resmungaram, falaram mal. Esse aqui fala mal da mãe deles. Resmungaram, falaram mal, zombaram. Porque assim, ó, as coisas de Deus para a reforma são coisas grandiosas. Aí quando a pessoa não está preparada espiritualmente, a primeira coisa que ele faz é zombar e dizer para os outros escarnecedores: esse pastor é doido, esse líder é doido. Está vendo? É só um exemplo, moço. Está vendo que a central do L vai mudar aquela fachada? Vai mudar. É só um exemplo. Posso falar a vida toda aqui, porque ainda não começou aqui, né? É só um exemplo. Está vendo? Porque realmente parece uma loucura. É ou não é, irmãos? Não parece uma loucura? Aí Deus disse assim: não, o doido queria só fazer uma reforma na fachada e na plataforma e mudar os bancos. Aí Deus disse assim: mas ele é tão doido, mas tão doido, que vamos aumentar a loucura? Aí Deus disse: não, vai ser restaurada agora todas as salas, sendo modelo do Ceará para a honra e glória de Deus. Diga bem. Aí onde é que ficam os zombadores? Onde é que fica? No lugar deles. É por isso que quando alguém ligava para Neemias, não tinha celular, mas ligava. Eu ligava para Neemias e dizia assim: ei Neemias, ei Mateus, o pessoal falando mal de tu ali. Estou dizendo que eu sou teu amigo. Ao Neemias: não, deixa tranquilo, deixa falar. A língua vira uma forca. Sabia disso? A língua vira uma forca para se formar. A própria pessoa que falou. Eu disse: vixe, falou isso tudo mesmo. Falou, pastor. A forca está grande. A forca está grande. Eu fiquei com pena do irmão ou da irmã, porque a forca está ficando grande. Porque é a mesma forca que irá se enforcar espiritualmente. Aí dá pena para a pessoa que está do outro lado. Mas como é que você sabe isso aí tudo, pastor? Primeiro, por experiência própria ao longo dos anos. Segundo, porque está relatado aqui.
Aí eles falaram tudo isso, tentaram colocar em descrédito quando souberam, zombaram, desprezaram, tentaram fazer a cabeça dos outros. Aí, meu amigo, como é que você, líder, que quer fazer uma reforma, tem que agir? Verso 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Diga amém. Em outras palavras, Deus nos dará meios, forças e condições para concluir o que é dele. Agora tem algo muito pesado aqui. Mas os zombadores, os faladores, os que estão indo contra, não terão parte perante Deus. Não é Neemias que está dizendo: não, eu estou mal de tu, porque tu falou. Não, nem me abracei. No outro dia o Neemias está abraçando esses caras. Neemias quer a salvação deles, mas ele está falando em nome de Deus. Ele está dizendo em nome de Deus que esses zombadores aí, esses que desprezaram, esses maldizentes, esses aqui que estavam querendo colocar algo ruim no processo, para Deus, eles não fazem parte daquilo ali não. Para Deus, simplesmente não tem parte, não tem direito, não tem memorial. Não tem. O que ficou registrado nos livros dele lá no céu, tentou embaçar o processo. Se tiver algum cearense lá, dos anjos, esperando, tentou embaçar a reconstrução. Cuidado. Às vezes, você pensa que está indo contra alguém aqui nessa terra, você está indo contra o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Temei a Deus e dai glória. Pastor, que sermão é esse? É de Neemias. Reconstrução. Neemias. Diante disso, então, irmãos, vou para os finalmente. Já é 12 e para finalizar, muita coisa ainda tinha para falar, para finalizar, eu gostaria de lhe dizer o seguinte: diante de tudo isso, os muros foram para a honra e glória de Deus reconstruídos, diga amém. Amém. E eu gostaria de finalizar com essas características que nós iremos visualizar agora rapidamente aqui. Características do líder Neemias, porque eu gostaria de finalizar esse sermão, essa meditação, você entendendo muito bem qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus para a tua liderança na causa do Senhor, seja na igreja, seja na tua casa, seja na tua vida. Característica de um líder como Neemias, nós encontramos algumas delas. Primeiro, um homem de oração, foi o que nós vimos no capítulo 1, no verso 4. Segundo, um homem humilde, no capítulo 1, no verso 6, no capítulo 2, no verso... Quer ver no capítulo 2, no verso 8, que nós não lemos? 2,8 diz assim, ó. 2,8. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa do que devereis. Aí no final aqui diz assim, ó, e o rei me deu o que eu pedi. Nós lemos bem? Por quê? Por que me deu o que eu pedi?
porque a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Quando nós falamos o homem humilde, até no momento de pedir ao rei aquilo que ele precisava, ele pediu com arrogância, foi, irmãos? Pediu com humildade. Então, quando nós falamos que em sua liderança ele foi um homem de oração, nós vimos, ele orou 120 dias, pelo menos, para esta causa. Depois nós percebemos que ele foi um homem humilde, porque nós vimos a forma que ele conduziu toda a situação, mesmo com o seu povo, a forma humilde que ele conduziu, como com o seu rei, a forma humilde qual ele tratou da situação. O terceiro aspecto era a empatia, que nós vimos no capítulo 2, no verso 17. Ele sentiu a dor do outro. Ele não fez algo para restaurar a causa de Deus, porque era apenas algo que ele queria, mas ele entrou numa batalha para restaurar a causa de Deus, porque ele sentiu a dor de quem? Do outro. Sabe o que é comum acontecer? Alguns líderes dizerem que estão fazendo melhor para a causa de Deus, e aí acontecem, fazem muitas coisas, mas quando nós vamos ver todas as coisas que foram feitas, foram coisas que ele ou ela queria fazer para o bel prazer. Isso daí não é fazer algo para a causa de Deus, e muito menos ter empatia, porque quando um líder faz algo apenas para benefício próprio dentro da casa de Deus, não quer dizer que é para a causa de Deus. Muitas vezes está fazendo para seu bel prazer, para fazer para a vontade de Deus e para a causa de Deus. Precisa ser uma iniciativa de reforma que tenha empatia. Sentiu a dor do outro, entrou no movimento, orando, vestindo as armaduras certas, com humildade, sentindo a dor do outro, foi lá e fez. Ele também é um líder visionário, que nós vimos no capítulo 2, no verso 5. Um homem visionário. E por fim, dessas características, nós percebemos também a dedicação. Capítulo 4, verso 23. Eu gostaria de finalizar aqui. Dedicação. Capítulo 4, verso 23. Olha o que diz o capítulo 4, verso 23. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Irmãos, eu finalizo aqui dizendo para vocês o seguinte: para fazermos uma revolução, para fazer uma grande reforma naquilo que é da causa de Deus, não vai nos dar apenas algumas noites de sono ao dormir das noites. Não vai nos dar apenas alguns trabalhos que teremos ao conversar com algumas pessoas chaves para que as coisas possam andar. Mas quando nós decidimos verdadeiramente fazer uma reforma para a causa de Deus, nós precisamos entender que é uma batalha espiritual, que não vai exigir apenas que nós venhamos a nos dedicar espiritualmente, mas que nós venhamos a nos doar por completo, nos desgastar, se necessário for, para que as coisas venham a dar certo. Muitos estão desejosos de continuar nas fileiras da frente dessa batalha, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, acreditando que podem apenas estar ali deitados no conforto do seu lar, ou em sua zona de conforto, e apenas conseguir resolver as situações transmitindo o que está de errado para alguém, ou apenas repassando a responsabilidade para alguém.
Mas Neemias, mesmo parecendo humanamente que ele não tinha condições de fazer nada para com seu povo, porque ele era apenas um copeiro, ele entendia que aqui nesta terra ele poderia ser um copeiro, mas aos olhos de Deus ele era alguém celestial. Ele se apoderou disso. E o que está precisando cada um de nós é nos apoderarmos das promessas do nosso Deus. Porque se nós fizermos assim, a promessa do Senhor é que o mundo pode cair sobre as nossas cabeças, mas nós teremos paz. Nós enfrentaremos batalhas e nós seremos mais do que vencedores, porque nós nos colocamos, nos posicionamos aqui nesse mundo, não com a posição que o mundo nos dá, mas com a posição celestial que nós temos prometida pelo nosso Deus ao chegarmos à eternidade. Não sejam covardes, não deixe de avançar. Aproveite. Se você pegar um líder na tua igreja, se você pegar um líder no teu distrito, que doa a quem doer, vai conseguir continuar marchando no alvo, que é fazer o melhor para a causa de Deus. Aproveite essa oportunidade para sair da escuridão onde você estava escondido, porque eu vejo que temos muito potencial em muitos membros de todas as nossas igrejas, que alguns estão escondidos com seus dons e talentos, deixando uma pequena minoria de pessoas mal acostumadas a fazer o que querem com a igreja e não fazer o melhor para Deus. Quero te dizer, chegou o momento de você utilizar todos os dons e talentos que Deus te deu para fazer uma revolução. Eu cheguei nesse distrito, no primeiro discurso que eu fiz, eu disse: se prepare, nós teremos uma reforma física, mas acima de tudo, nós teremos uma reforma espiritual. A física está aí para quem quiser ver. A espiritual, quem está recebendo, está percebendo. Mas se você deseja, assim como Neemias, se apoderar das bênçãos que Deus atribuiu a você, deixe de ser covarde. Pega a posição celestial que Deus te deu, vista a sua armadura de oração e venha junto comigo, que você vai perceber a revolução. O tempo que Deus irá fazer vai depender de você. Eu combinei um tempo com Ele, é pequeno, porque eu tenho pouco tempo aqui, mas a reforma na tua vida, na tua casa, na tua igreja, o tempo que ela irá acontecer só vai depender de você. Se você, assim como eu, deseja dizer para os céus que não tem força, não tem poder para fazer essa reforma sozinho, se coloque de pé. Quero orar por você. Depois dessa oração, nós iremos sentar para ouvir mais uma pregação cantada do louvor especial. Fechemos nossos olhos e faremos orações. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque ainda temos a porta da graça aberta, com a oportunidade de tomarmos decisões. É por isso que o teu povo, que se chama pelo teu nome, decidiu nessa manhã se humilhar e orar, te buscar como nunca antes, para ver os milagres de restauração acontecendo no meio do teu povo, porque é uma das tuas promessas, Pai, que assim, se assim fizermos,
o Senhor abrirá os celeiros dos céus, derramará bênçãos sem medidas no meio do teu povo, ainda nesta vida. Então, Pai, se há em nosso meio algum covarde espiritual, que o Senhor tenha misericórdia dele, que tenha misericórdia dela, e que o teu santo e bom Espírito nos toque neste momento, retire, se necessário, extraia aquilo que não te pertence, Pai, para que neste vazio seja preenchido apenas o teu santo e bom Espírito. Então, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o mal não tenha poder sobre as nossas vidas, e que após ouvirmos esse louvor especial, nós possamos ir para os nossos afazeres, alguns para os seus lares, na certeza que fomos tocados pelo Senhor, mas também na responsabilidade de fazer uma reforma, uma reconstrução em todos os alicerces necessários para que o Senhor seja edificado em nossas vidas. É isso que nós pedimos, te agradecemos, não porque haja méritos em nós, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, teremos um louvor especial. Logo depois, uma última oração, e os membros da comissão da igreja, 5 minutinhos proféticos, para termos uma reunião. Valeu, Jesus.